Graça e paz, igreja. Amém. Espero que todos estejam bem aí nas suas casas. Enfim, Deus colocou no meu coração uma mensagem. Estou passando para vocês hoje. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Deus colocou no meu coração essa mensagem e eu gostaria de passar para os irmãos. Em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Queria deixar para os irmãos isso. Com o avanço dessa epidemia mundialmente e tornando-se hoje, uma pandemia, porque alcançou todos os países, todos os continentes dessa terra, se alastrou para o mundo inteiro. Então se tornou uma pandemia. Um vírus altamente contagiante e que até o momento não há uma cura. O mundo parou. É muito difícil isso, né, irmãos? E a grande maioria das pessoas, inclusive nós, crentes, estamos confinados em nossas casas sobre essa quarentena, até que se passe. E analisando nesse texto, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, como eu li até agora, do versículo 1 ao versículo 8, vemos que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então eu creio no meu coração que Deus, Ele permitiu que isso acontecesse, porque há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Deus, ele não há nada nesse mundo que Ele não faça, ou que aconteça que Ele não saiba, ou que esteja a par de todas essas coisas. Deus, Ele está ciente, Ele está atento, seus olhos estão atentos sobre tudo que acontece nesse mundo. Nada do que acontece não acontece sem que Deus saiba. Então eu creio que esse tempo determinado, isso tudo que está acontecendo, vai passar um dia. Com certeza, em nome de Jesus, porque precisa passar. E só que eu creio também em meu coração que isso é algo que Deus deixou que acontecesse, acredito eu, para que nós, a igreja do Senhor, pudéssemos estar cada vez mais juntos e unidos em um só corpo, como até o tema deste ano na nossa igreja. Creio isso no meu coração. E eu até citei, coloquei alguns tópicos aqui, que é o tempo que Deus determinou, e para que nós possamos agir em cima desse tempo, ou das coisas que esse tempo determinado por Deus tenha deixado para que nós façamos. Coloquei aqui, Deus colocou em meu coração, e eu creio que é para os irmãos também. Então é tempo de orar, tempo de buscar a Deus, tempo de orar pelos enfermos, tempo de orar pela cura dessa pandemia, tempo de orar pela igreja, por nós, tempo de orarmos pelo mundo, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, enfim. É tempo, eu sei que nós oramos, mas é tempo de orarmos mais. É tempo de buscar mais a Deus, como nós estamos em nossos lares confinados, como nós estamos em nossos lares, muitos não saem, ou se sai para fazer suas, como se diz, coisas urgentes. Temos que comprar de comer, temos que, enfim, ir ao médico, enfim, tem coisas que é de necessidade urgente. Então saímos muitas das vezes pouco, para evitar o contato com muitas pessoas.
mas é tempo de buscarmos mais a Deus enquanto estamos aqui em nossos lares e nossas casas. Buscarmos mais a palavra do Senhor, buscar a leitura da Bíblia, buscar estudos que edificam, enfim, tempo de nós como igreja estarmos mais unidos. Hoje é tempo de propagar o Evangelho, divulgar a palavra das boas novas, a palavra da salvação, como estamos fazendo nos grupos, como estamos fazendo no WhatsApp, como estamos fazendo no YouTube, através da igreja, dos pastores. É tempo de divulgarmos a palavra do Senhor, de espalharmos as boas novas da salvação, para que todos venham a conhecer verdadeiramente quem é o nosso Salvador, Jesus Cristo. É tempo de ser o sal desta terra. É tempo de sermos a diferença neste mundo. É tempo de ajudar o próximo, irmãos. Sim, tempo de ajudarmos o próximo, começando por nós, irmãos da igreja. Nesses tempos de confinamento, de quarentena, creio eu que muitos dos irmãos, muitos não têm emprego fixo, até eu como não tenho, mas graças a Deus, glória a Deus, que Deus ainda tem deixado portas abertas e ainda que eu posso me manter e me suster, mas creio que muitos irmãos possa até estar passando por alguma dificuldade. Então nós como igreja do Senhor, seria interessante nós buscarmos o conhecimento e saber. De repente o irmão tem até vergonha de expor a sua vida particular, mas nós estamos aqui para ajudar os irmãos uns aos outros. Então é tempo também de nós buscarmos o próximo. Andando pela cidade, experiência, até porque trabalho na rua, vi que tem muitos moradores de rua, muitos mendigos e precisando de ajuda, porque como não tem a população, que muitos que ajudam estão confinados, então eles estão sozinhos, largados aí nas ruas. Então nós como igreja temos que também ajudar o próximo de alguma forma. Às vezes ficar só em casa também não adianta, mas podemos fazer de alguma forma, mesmo que não seja tendo o contato, mas existem maneiras que nós possamos ajudar e vamos procurar saber como, se for possível, claro, em nome de Jesus. Tempo de ajudar, como eu disse, o próximo, né, o irmão e os nossos irmãos da igreja também. Tempo de agir, não se omitir. Nós não podemos se omitir. Nós somos cristãos, cremos em Cristo, cremos na salvação, cremos que nós temos um Senhor que é por nós. Então nós temos que agir e não nos omitirmos. Tempo de não entrar em pânico, irmãos. Acreditem nisso. Nós ligamos a televisão e todos os noticiários de diversas emissoras, de diversos canais, tudo tem deixado muitas pessoas em pânico. Até de não se duvidar, porque você liga a televisão e é só morte. Tá brincando, conversando com uma pessoa, falou, você abre a geladeira, morreu 10. Você liga o micro-ondas, morreu 50. Você senta no sofá para assistir a televisão, morreu não sei mais quantos. E a gente só tem notícias más. Nenhuma TV que fala de jornalismo passa notícias boas. É rara as notícias que falam de coisas boas. Então vamos tentar alimentar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito com coisas boas, assistindo a outras coisas diferentes, filmes, jogando videogame, enfim, coisas que deixe a gente um pouco mais tranquilo, porque tudo que se vê, tudo que se ouve, tudo que se lê é só notícia ruim. Só que nós somos irmãos crentes em Cristo Jesus. Então a gente tem que tentar fazer a diferença. Outra coisa que eu gostaria de citar é as fake news. Irmãos, tomem cuidado com as notícias que vocês colocam nas redes sociais, espalhando notícias falsas. Vejam a fonte, vejam se é verdade, se tem procedência, se tem base científica para falar coisas que eu tô vendo muita gente postando um monte de coisa que não tem base nenhuma, apenas dizendo que foi o amigo do meu amigo que passou. E a gente sabe que a gente tem que ter a fonte verdadeira para poder propagar uma verdade e não uma mentira. Amém, irmãos?
É tempo de estarmos em um só corpo. É tempo de sermos unidos, apesar de estarmos separados, cada um em suas casas, nós somos um corpo em Cristo. Então, nós em espíritos estarmos unidos, orando, jejuando, abraçando essa causa, que em nome de Jesus em breve isso vai passar. É tempo de apoiar os nossos pastores. Os nossos pastores são os cabeças. Temos o nosso pastor José Alberto, que é o cabeça da igreja. Temos nossos pastores, pastor Manuel, pastor Brando. Nós temos que apoiá-los, incentivá-los, ajudá-los da melhor forma possível. E nós fazemos isso através das redes sociais também. Quando o pastor passa um vídeo no canal do YouTube dele, da igreja, nosso, vamos apoiar, irmãos, vamos assistir, vamos divulgar, vamos espalhar essas boas novas através dos nossos pastores, ajudando, incentivando e cooperando, colaborando com a igreja. Amém? Nós seguimos, muitas pessoas seguem tantas pessoas, tantos homens aí de fora, outros pastores, outras igrejas, e por que não ajudar a incentivar a nossa igreja? Eu acredito de uma certa forma até estranho, porque nós estamos acostumados à convivência física dentro da igreja, e de uma certa forma quando se passa um culto, uma pregação online, através de uma gravação em vídeo e postada nas redes sociais como Facebook, Instagram ou mesmo YouTube, a gente fica meio receoso até em assistir, até não assiste no horário que está acontecendo quando está ao vivo, mas muitos vêm depois, mas isso é bênção. Vamos apoiar os nossos pastores, vamos incentivar ao uso das redes sociais para propagar o Evangelho do Senhor. Amém, igreja? É tempo de deixar nas mãos de Deus, pois Ele é conosco e Ele nunca vai nos deixar desamparados. E simplesmente é só confiar no Senhor. Amém? Deus colocou isso no meu coração através desses versículos lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, versículo 8. E Deus, ele colocou em meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Amém, igreja? E interessante, antes de finalizar, que eu estava pesquisando algumas epidemias que aconteceu ao longo da história em nosso mundo. E eu queria só fazer um breve relato de algumas aqui, para a gente ver que o que está acontecendo hoje já aconteceu em outras épocas e de uma forma muito mais terrível do que está acontecendo hoje. Hoje, claro, é uma pandemia porque se tornou mundial. Nessas épocas em que eu fiz aqui uma pequena pesquisa, breve pesquisa, elas eram epidemias porque atingia só alguns lugares do mundo, mas com uma letalidade muito maior do que acontece hoje. Eu achei interessante e queria passar para a igreja isso. Grandes epidemias ao longo da história. A primeira que eu anotei aqui, peste negra. Ela aconteceu na Europa e na Ásia. E no ano de 1333 ao ano de 1351. Ela matou 50 milhões de pessoas nessa época. Lá no ano de 1333 ao ano de 1351, a peste negra. Segunda que eu anotei, cólera. Morreu centenas de milhares de pessoas, do ano de 1817 ao ano de 1824, período muito curto, onde houve muitas mortes. Terceira que eu anotei aqui é tuberculose, 1 bilhão de mortes, do ano de 1850 ao ano de 1950, então em 100 anos, olha a quantidade de mortes que houve. Número 4, varíola, 300 milhões de mortes, do ano de 1896 ao ano de 1980. Quinto, gripe espanhola, 20 milhões de mortes, do ano de 1918 ao ano de 1919. Em um ano, morreu 20 milhões de pessoas. Tifo, o sexto, tifo, 3 milhões de mortes, na Europa Oriental e na Rússia, do ano de 1918 ao ano de 1922. Sétimo, febre amarela,
ocorreu a primeira vez na Etiópia, matando 30 mil pessoas, do ano de 1960 ao ano de 1962. Oitavo, sarampo, matou 6 milhões de pessoas, teve 6 milhões de mortes por ano, até que se encontrasse algum tipo de cura ou tratamento, no ano de 1963. Nono, malária, matou 3 milhões de pessoas por ano. Desde 1980 já há um tratamento. E por último, em 10º lugar aqui, AIDS, matou 22 milhões de pessoas. Desde 1981 já há um tratamento. Claro que hoje já não mata como antigamente. Algumas dessas doenças que eu citei aqui já foram erradicadas. Outras não têm cura, mas existe tratamento. Eu só queria, e as fontes que eu peguei aqui foi da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e da Fundação Oswaldo Cruz. Quer dizer, fontes corretas que passaram dados corretos. Eu queria com isso dizer que essa doença que está acontecendo hoje no mundo, né, esse vírus, né, com esse medo que se instalou, para que nós confiemos no Senhor e que em breve isso vai passar. Eu creio em nome de Jesus, para a gente ficar tranquilo, não entrar em pânico, fazer o nosso papel como cristão e também fazer o nosso papel como cidadão. A gente tem que seguir as recomendações médicas que são colocadas para nós, respeitando os limites, não podendo sair, não podendo manter em aglomeração. E em breve nós, como igreja, em nome de Jesus, estaremos todos nós reunidos lá no nosso salão, na nossa igreja, cultuando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, irmãos. E graça, paz, e que todos tenham aí um excelente dia em nome de Jesus. Amém.